Olá pessoal, vamos aprender hoje a trocar a placa original do motor Rossi pela placa customizada da Acton, que tem as mesmas funções e o mesmo formato da placa original da Rossi. Vamos lá então? Bom, então está aqui a placa, vamos abrir a caixa. Bom, então observem primeiramente que o tamanho da placa é exatamente o mesmo. Então ela é compatível exatamente com o motor da Rossi, certo? Segundo, aqui do lado nós temos o sensor Hall, que é aquele que detecta o lado que é colocado o ímã, ok? Aqui nós também, essa é a placa da Rossi, aqui está o sensor Hall, a mesma coisa, certo? Bom, aqui nós temos a entrada do capacitor, fase neutro e os três fios do motor, W, V e U. Aqui nós temos a mesma coisa, a C, que é a entrada da rede, e aqui nós temos os três fios do motor igual. O comum, o lado que abre e o lado que fecha, então são três motores. Ele não tem o capacitor, ele não tem o conectorzinho para o capacitor, então a gente vai colocar um lado do capacitor no abre e o outro lado no fecha. Vai ligar junto com os fios do motor, porque aqui ele já tem um conector certo para colocar o capacitor, mas é a mesma coisa. Lá por baixo do circuito impresso ela está fazendo a ligação com V e U. Aqui nós temos o fusível de proteção dele, se queimar alguma coisa é só tirar ele e trocar. Um fusível de 5 amperes normalmente. Bom, a outra diferença, essa placa, como ela é usada o sensor Hall, ela não tem a saída para os sensores externos, caso queira usar esses sensores aqui. Em alguns motores é usado esse sensor e em outros é usado o sensor Hall, depende do modelo, ok? Esse daqui é a KX-H30, então esse daqui é usado o sensor Hall. Agora, quando não é usado o sensor Hall, então a gente tem que ligar os sensores externos, mas aí nessa placa da Rossi tem essa ligação. Já nessa daqui nós temos as duas coisas, nós temos aqui o conectorzinho que é para ligar o sensor externo e nós temos o sensor Hall. E aqui do lado a gente pode habilitar com esse jumperzinho aqui, habilitar o sensor Hall e se tirar a gente desabilita ele e usa os sensores externos, certo? Então nós deixamos habilitado aqui primeiramente. Bom, para a gente ligar esse sensor externo, caso seja necessário, caso o seu motor seja com sensor externo, são três fiozinhos, ok? Então, de um lado é o que abre e o do outro que fecha, e no meio é o comum, ok? Certo? Então nós vamos unir um no outro. Esse do meio aqui, exatamente, nós vamos ligar com o meio do conector. E aqui estão os outros dois da ponta, que a gente vai ligar respectivamente um em cada lado do conector. Não tem diferença aqui. Depois a gente pode só virando o conector ali para ajustar o lado que abre e o lado que fecha. Depois aqui é bom isolar só. E aí nós ligamos aqui no conectorzinho, ó, tá escrito bem ali, fim de curso, ok? Então ligamos ali, não precisa se preocupar com um lado agora. Então nós temos o sensor Hall, que a gente pode optar por ele, ou o fim de curso externo. Agora nós vamos ligar a rede. Bom, ligado na rede agora. Primeiramente, nós temos que notar que nós temos um jumperzinho para selecionar 110 ou 220. A placa da Rossi tem uma fonte bivolt, ela não precisa selecionar, é 110 ou 220. Então a diferença aqui para essa placa é que a gente tem que selecionar 110 ou 220. Geralmente já vem 220 ali o jumperzinho. Ok, agora nós vamos codificar primeiramente o controle remoto. Pode ser qualquer controle remoto 433 MHz, certo? Tanto o da Rossi quanto outras marcas. Então vamos apertar aqui no prog, vai acender o LEDzinho e já vamos apertar no controle.
ficou piscando, é só confirmar agora. Está prendido esse controle. Nós vamos para o outro botão do controle, aperta PROG, botãozinho do controle e confirma aqui de novo na placa. E sai da programação. Certo? Bem facilzinho. Já está programado o controle remoto. Isso vocês vão fazer com todos os controles agora. Bom, veja agora um detalhe, como é que funciona o sensor Hall. Nós vamos colocar o ímã próximo a ele. Veja que já acende o LEDzinho vermelho, que é do fechado. Se nós inverter o ímã na posição contrária, já vai acender o LEDzinho verde, que é o aberto. Ok? Então é só modificando a posição do ímã que ele detecta o lado que se está aberto ou fechado. Então lá no portão vocês vão colocar o ímã de um lado, tirar o ímãzinho aqui de dentro na capinha e inverter ele para que ele fique do lado fechado. Se vocês já tinham a placa do Rossi com o sensor Hall, então ele já deve ter nesse formato aí. Pode acontecer de no portão os ímãs estarem invertidos, por exemplo, o lado que deveria fechar, ele está abrindo, o lado que ia abrir, ele está fechando, então a gente só inverte, pega um e coloca no outro lado e faz essa inversão. Então tem que estar de acordo aqui com os LEDzinhos. Fechou, acende o vermelho, abriu, acende o verde. Bom, vejam aqui no sensor externo agora. Aqui é o lado que abre, acende o LED verde, e aqui é o lado que fecha, acende o LED vermelho. Certo? Então o sensor externo também tem essa função. Caso esteja invertido os sensores externos, é só trocar aqui o jumperzinho, botar um lado pelo outro. É só inverter aqui no conectorzinho, bem facilzinho. Para funcionar o sensor externo, então a gente tem que desabilitar esse jumperzinho, desabilitar o sensor Hall. Agora vamos colocar de novo aqui. Agora vamos para a ligação dele, então. Vamos tirar aqui o sensor externo. A gente vai pegar os fios do motor. O lado comum do motor, que na placa da Rossi, o que estiver aqui no conector U, a gente vai colocar no comum aqui na placa da Acton. O que tiver no V, nós vamos colocar no que abre, na placa da Acton. E, respectivamente, o que tiver no W, nós vamos colocar no fecha, FC, da placa da Acton. Bom, agora o capacitor, a gente já poderia ter ligado junto. Então nós vamos ligar aqui agora nesses dois fios, no que abre e no que fecha. Então é isso daí. No manual da placa da Acton a gente pode ver exatamente todas essas ligações que a gente fez aqui, do motor, o capacitor junto com os dois fios do motor, a rede elétrica, os sensores, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Também é fácil de se guiar pelo manual aqui. Podemos perceber que na placa da Rossi a gente tem esse trimmer de embreagem, que ele ajusta a força do motor. Bom, na placa da Acton ela já vem com essa força em 100%. Então não existe esse trimmer de regulagem de força, que normalmente não tem muita utilidade mesmo. Então eles customizaram essa parte justamente para ela ficar mais barata a placa. Aqui nós temos o conector para a botoeira, é fácil de identificar, GND, botoeira, e a saída para a fotocélula também. Aqui nós temos o conector para receptor externo, caso vocês queiram usar controles 299, então tem um receptor 299, a gente liga aqui no receptor externo. Bom, agora a gente vai programar o tempo de percurso do portão. Isso é importante caso algum dos sensores falhe. Então ele vai se desligar pelo tempo que a gente programou, que é o tempo de percurso do portão. Bom, então com o portão aberto, vai estar ligado o LEDzinho verde, que é o aberto. Nós vamos pressionar o botão PROG e deixar pressionado por 5 segundos. Até piscar o LED PROG, e o portão nesse instante vai acionar.
procurando o outro lado do sensor, que é o lado que fecha. Quando ele chegar lá, ele vai gravar o percurso e vai abrir o portão novamente para gravar o lado do percurso que abre. Chegando lá, ele vai desligar o motor e gravou esse percurso do lado que abre. Bom, agora para programar o tempo de retorno automático, a gente vai usar esse botão pause. Cada vez que a gente pressionar ele, a gente vai adicionar 5 segundos na pausa. Aqui tem o jumper para a gente selecionar se a gente vai usar essa pausa ou não, on ou off. Então, cada vez que a gente pressionar essa tecla pause, a gente vai estar adicionando 5 segundos no retorno automático. Então, apertando 5 segundos, mais 5 segundos, mais 5 segundos. Aqui nós temos 15 segundos então. Ligamos o motor, chegou lá no lado que abre. Agora, depois de 15 segundos, ele vai fechar o portão. Ok? Já acionou o portão, certo? Se a gente quer desabilitar agora essa função de retorno automático, é só tirar o jumperzinho e deixar de lado assim. Não deixar acionado esse jumperzinho, colocar em off. Se nós queremos apagar esse tempo de percurso, é só deixar essa tecla pause pressionado por 5 segundos, certo? E aí vai resetar esse tempo de retorno automático. Bom, agora por último, se a gente quer apagar os controles remotos, caso tenha perdido algum, é só apertar a tecla PROG, ela vai acender e de novo acionar ela por 5 segundos. Vai piscar o LEDzinho, está apagado os controles. Veja que não funciona mais. E agora para codificar o controle é o mesmo processo de antes. Apertamos a tecla PROG, apertamos no botão do controle e confirmamos no botão PROG e saímos da programação de novo. Já está programado o controle remoto, certo? Então é isso aí, pessoal. Essas são as principais funções e características dessa placa. Obrigado. Quem tiver alguma dúvida, temos um novo e-mail para trocarmos ideias, que é o nosso fórum de discussão em www.tectronseg.com.br. Entre na aba Fórum e faça a sua inscrição para o login. E então poderão postar as suas dúvidas e toda a comunidade irá lhe ajudar. Lembrando, para quem precisar de qualquer peça, temos na aba Motor de Garagem todas as engrenagens, placas, peças para qualquer marca de motor. A grande diferença de quem comprar em nosso site é que terá suporte pelo nosso fórum de discussão. É isso aí, pessoal. Até a próxima!